vai precisar de microfone, mas se precisar, vocês podem dar um toque que eu ligo ele aqui. Hoje o tema da palestra, que eu vou fazer junto com o Rodrigo, e aí vai ser uma palestra de quase 3 horas de duração para encerrar o ano. Brincadeira, viu, gente? O Rodrigo me mata se eu passar de 15 minutos aqui. É rumo ao mundo de regeneração. E essa semana, uma colega trabalhadora aqui do Grupo Espírita colocou a gente tem um grupo no WhatsApp, o GEP que tem dezenas de frequentadores, trabalhadores, e ela colocou lá uma mensagem que é assim: a mudança vem de nós e não do ano novo. E não poderia cair melhor, né? Na época que a gente está e inclusive com o tema da palestra de hoje, porque realmente a mudança, a gente planeja às vezes, não, eu vou esperar até 31 de dezembro, vou ser assim, 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 e dia 1º de janeiro eu vou mudar, eu vou ser outro, eu vou ser completamente diferente, eu vou fazer coisas diferentes, eu vou ser uma nova pessoa. Infelizmente a gente, imperfeitos como nós somos, a gente ainda faz muito isso. A gente é movido a ciclos, e o ciclo de um ano eu acho que é um ciclo mais completo, que é o ciclo onde a maioria do mundo hoje ainda se encaixa. É um ciclo que compreende as 4 estações do ano, todos os meses, todas as datas, todas as comemorações, todas as datas tristes, alegres, felizes. E a gente tem em cada ano 365 oportunidades de acordarmos e fazermos diferente, e nos melhorarmos e nos renovarmos por dentro. A gente tem todo ano 365 chances de fazer isso. Esse ano já tivemos 362. E fizemos. Será que a gente fez? Será que a gente cumpriu bem essa tarefa? A mesma coisa é na regeneração dos planetas. Então, quando a gente fala que a Terra caminha para ser um mundo de regeneração, não é que a gente vai dormir num dia, dormir num mundo de provas e expiações e acordar num mundo de regeneração. Se assim fosse, lá do outro lado, né, Austrália, lá eles acordariam primeiro no mundo de regeneração, quando a gente dormiria ainda no mundo de provas e expiações. Não é isso que acontece. Tanto é que não existe uma data. Alguns acreditam que a regeneração, essa transição já tenha começado com a vinda de Jesus, outros com a vinda de Allan Kardec, outros com o primeiro livro dos Espíritos, em 1857. Então, o certo é que nós estamos na transição de um mundo de provas e expiações para a regeneração. Mas não é que vai haver um passe de mágica e o mundo vai simplesmente virar um mundo belíssimo, bonito, maravilhoso, todo mundo feliz. Nós precisamos primeiro nos regenerarmos para merecermos habitar um mundo que será então um mundo regenerado. A regeneração vem de dentro da gente. É difícil? É muito difícil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, a gente estava em outro lugar, a gente estava em outro mundo, em outro planeta, ou não precisávamos estar aqui para aprender a cada dia, a cada semana, sobre esse processo de regeneração. E a doutrina espírita nos traz que a regeneração ela acontece sobremaneira através da autoeducação, através da educação. E eu vou citar 3 trechos que falam um pouco sobre isso. No Livro dos Espíritos, na questão 685, lá fala sobre a importância da educação não intelectual, mas da educação moral, e a sua importância na formação do caráter de um indivíduo, dos hábitos, e que a educação é exatamente isso, o conjunto dos hábitos adquiridos. Outra questão, 917, fala que a educação, se convenientemente ensinada, constitui a chave para o progresso moral dos seres humanos. E o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase muito célebre da doutrina espírita, está lá no capítulo 6 ou 7, pelo Espírito da Verdade, fala assim: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este é o segundo. Então, instruí-vos, ensinai-vos aos outros, educai-vos aos outros. Mas essa educação, ela não deve ser apenas feita por palavras. Então eu vou ler 200 livros espíritas, vou assistir 1000 palestras, pronto.
cumpri minha missão, me autoeduquei. A educação não é apenas por palavras, é por ação. Aliar o saber com o fazer é o nosso dever. Não é apenas o blá 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 se não houver ação. Não é apenas blá 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 se não pusermos a mão na massa e seguimos o que Jesus fez, nos deu exemplos. É muito fácil, e ninguém está desmerecendo, que a gente tem primeiro que conhecer, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, mas a doutrina espírita ela não tem o objetivo de ser uma mera aquisição de cultura. Não é esse o objetivo da doutrina que Allan Kardec trouxe. O mais difícil é transformar o saber em fazer, mas é essa a nossa missão. Esse livro aqui, para quem já conhece, Chico, Diálogos e Recordações, escrito por Carlos Alberto Braga, ele é um espírita, psicógrafo, médium, que escreveu algumas outras obras. E essa obra ele escreveu durante 4 anos de conversas e entrevistas com Arnaldo Rocha, que foi uma pessoa que conviveu intimamente com Chico Xavier. E Arnaldo Rocha traz, nesses 4 anos, conversas, diálogos, ensinamentos de Chico Xavier com ele, conversa entre os dois. E ele fala que Allan Kardec, numa pergunta do escritor, pedindo para que ele falasse um pouco sobre Allan Kardec, ele diz: Allan Kardec foi o maior sábio do milênio, foi um educador por excelência e que veio ao mundo sendo lâmpada acesa que se apagou para iluminar os espíritos. Allan Kardec se apagou para dar voz aos espíritos. E nas palavras dele, Allan Kardec se apagou para se tornar inatacável a voz dos espíritos. E uma frase muito bonita, que Allan Kardec é a chave para que nós possamos acessar a porta que é Jesus. E ele cita ainda 2 personalidades muito importantes para que Allan Kardec pudesse trazer a doutrina espírita como ele fez, que foi da sua esposa, e de Pestalozzi, que foi um dos seus professores. Pestalozzi é considerado o pai da escola nova. Ele teve várias escolas no mundo, ele foi um suíço do século XIX, e Allan Kardec foi aluno dele por um determinado tempo. E Arnaldo Rocha cita a importância dessa educação. Mas a educação espírita, ela, como eu disse, não é apenas aquisição de conhecimento, é o fazer. Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, fala que a ciência incha, mas o amor edifica. E lá nas epístolas de Tiago está escrito que a fé sem obras é morta. A fé, se não houver obras, é uma fé morta, dando importância nesse fazer e não apenas ao saber. Então essa educação que se trata, que é retratada agora nessa evolução da Terra para o mundo de regeneração, é uma educação que, segundo Arnaldo Rocha nos diz nesse livro, que deve ser alicerçada sobre 2 pilares, de amor e de intuição. E que essa educação é primeiro a nossa própria autoeducação. Nós temos que aprender a olhar para dentro da gente mesmo, nos enxergarmos todas as imperfeições que nós trazemos e tentar corrigirmos. Mas eu já fiz, eu já errei, eu já cometi muito erro nessa e em outras vidas, não adianta eu fazer mais nada, vai ficar para a próxima. Claro que não. Uma vez foi perguntado a Chico Xavier se uma pessoa no leito de morte se arrependesse no último minuto da sua vida, se ajudaria alguma coisa na próxima. Ele disse: claro que ajudaria. Ele vai levar um pouquinho de crédito, não vai ser muito não, mas é melhor se arrepender aqui do que deixar para se arrepender depois. Então nós temos que aprender a investir tempo, a investir o nosso tempo na nossa própria autoeducação, no nosso próprio autoconhecimento, para que a gente consiga receber essas revelações que nos foram dadas, primeiro lá atrás com Moisés, depois Jesus, e há mais de 150 anos por Allan Kardec. E para finalizar essa minha parte, no livro chamado Emmanuel, escrito por Chico Xavier, está psicografando o próprio Emmanuel, ele diz que é necessário que se inicie o processo de regeneração
em cada indivíduo dentro do Evangelho com a difícil missão de autoeducarmos, de fazermos a nossa própria autoeducação, e que, evangelizando o indivíduo, evangeliza-se uma família. Evangelizando-se a família, evangeliza-se a sociedade e prepara essa sociedade para caminhar rumo à sua libertação, rumo à sua purificação, junto com a vida no planeta. Então não é o planeta que vai pular para a regeneração e nós vamos correr atrás dele. Não. O planeta vai andar porque nós estamos andando na nossa regeneração. Cada um de nós emite um corpo mental, uma vibração, pode ser positiva ou negativa, ruim, boa ou ruim. E o planeta é o somatório desses campos mentais que cada um de nós emitimos. E a Terra, infelizmente, ainda é um planeta que tem, vamos dizer, uma aura não muito boa, que influencia até negativamente outros planetas. Tem muitos textos de Chico Xavier que falam sobre isso. Então, nós primeiro nos regeneramos, essa difícil missão, para assim depois a gente mereça ou não, nós mereçamos ou não permanecer nesse planeta de regeneração. E se não tivermos merecimento? E se essa for a nossa última chance, a nossa última encarnação para conquistar esse merecimento? Talvez nós sejamos convidados a migrar para outro planeta, assim como os capelinos fizeram, com milhares de espíritos de capela vieram à Terra enquanto a Terra era um mundo primitivo, e vieram não desamparados, não jogados aqui como castigo, mas amparados por Jesus, nesse impulso que eles deram aos homens primitivos da Terra primitiva, milênios atrás, a dar um pulinho e sair do mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Nós temos ainda uma longa jornada como seres humanos, como espíritos, para impulsionar a Terra, que ainda tem uma longa jornada pela frente, para passar pela regeneração, pelo mundo feliz e pelo mundo angelical, que é a última etapa. Então, com isso, eu vou deixar a palavra para o Rodrigo, para ele poder finalizar. Boa noite a todos. Boa noite. Dando sequência aí nas boas palavras, né, do Elinho, sobre a questão de multiregeneração, e me veio ali à mente, dentro do exemplo do que ele falava, imaginemos que a gente passa numa casa e aquela casa tem lixo, tem um mau cheiro, está descuidada, e do outro lado da rua tem uma casa florida, cuidada e perfumada. A culpa não é da casa, a culpa é de quem mora naquela casa. Então, se nós colocamos o lixo na casa, nós somos o responsável. Mas se nós fazemos o florir e a limpeza daquela casa, nós também somos os responsáveis. Então, quando nós falamos que estamos buscando um mundo de regeneração, não é o mundo que vai mudar, são os espíritos, assim como o Elinho muito bem disse. Se nós estamos em um mundo de provas e expiações e temos visto tantas coisas difíceis nesse mundo, é porque nós estamos nessa sintonia. Muitas vezes esse lixo que a gente vê no mundo, de problemas sociais, de dificuldades, estão aí em nossas mãos, porque nós somos responsáveis, porque nós somos espíritos de provas e expiações. Mas quando a gente fala que o planeta ele vai passar por um processo e tornar-se um mundo de regeneração, a princípio, isso é algo natural. Isso está dentro da lei natural, ou seja, dentro das leis divinas. Então, não é algo sobrenatural. E o que nos chama a atenção? Qual o nosso papel para que o planeta se transponha a mundo regenerador? Para que nós, espíritos, também possamos angariar essa condição de ser espíritos na condição de planetas regeneradores. E o nosso papel não é ser passivo, esperando com que Deus opere milagres, com que Deus opere coisas fora do processo natural. Muito pelo contrário, a doutrina espírita vem nos trazer que somos ativamente aqui enquanto encarnados ou mesmo desencarnados para a construção do nosso próprio íntimo, da nossa melhoria e do nosso progresso. E
Buscando aqui um outro recurso, que é o livro A Gênese, também de Kardec, ele coloca no capítulo 18: são chegados os tempos, dizem-me todas as partes, marcadas por Deus, em grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Então, no livro A Gênese é dito que são chegados os tempos, são chegados os momentos aonde vai existir a regeneração da humanidade. Para aqueles que são incrédulos, muitas vezes essas palavras se tornam como algo profético, algo que não vai acontecer, e assim acabam negando a providência divina, acabam negando a lei natural ou lei divina, que sempre vai caminhando em processos evolutivos. Mas muitas vezes os religiosos olham essas palavras sobre as modificações que vão acontecendo no planeta e a enxergam de uma forma como algo sobrenatural, algo que passasse por cima das leis da natureza. Quando nós fazemos uma leitura ou um estudo do livro A Gênese de Kardec, nós compreendemos que não existe o sobrenatural. O que ainda acontece é que, cientificamente, nós não explicamos tudo o que acontece acerca das condições do espírito. Mas nós sabemos que o maior equívoco de achar que vai existir um Deus ou um retorno de Jesus e que vai salvar uma comunidade ou que vai impor as suas mãos e fazer com que o processo aconteça, isso a doutrina espírita nos tira, ela nos coloca a verdade, porque esse processo evolutivo, esse processo para que caminhemos para a regeneração é um trabalho nosso, e nós, como Elim disse, não estamos desamparados. Assim como os exilados de Capela não estiveram desamparados, nós aqui, enquanto habitantes de um mundo de provas e expiações, sedentos a caminhar para o mundo regenerador, não estaremos desamparados. Mas para isso, a doutrina espírita nos coloca várias vertentes. Primeiro, não nos basta mais a idolatria, não nos basta mais assistir 1000 palestras, ler toda uma coleção de Emmanuel, saber toda a codificação de cor e salteado. Não é isso. Não basta, por exemplo, nós desejarmos uma idolatria a Deus, a Jesus, ou a André Luiz, ou aos seus discípulos, ou aos apóstolos, mas aquilo não estar contido em nossos corações. O essencial é que nós retiremos essa idolatria e busquemos o verdadeiro objetivo que nós estamos encarnados no planeta Terra. E que nós possamos tirar de dentro de nós esse elo de submissão que nós ainda trazemos de muitas encarnações passadas. Nós fazíamos algum erro, alguma coisa complicada, mas nós ficávamos quites com Deus num processo de confissão, ou trocando valores materiais para sermos liberados daqueles pecados. A gente volta um pouco atrás, não muito distante, nós tínhamos grandes fazendas no Brasil, com vários escravos açoitados durante o dia e à noite rezando nas capelas dessas fazendas a Deus. Então, muitas vezes a idolatria, ela não nos leva a lugar nenhum. É uma fantasia que nós criamos para disfarçar da nossa necessidade de buscar esse processo evolutivo. E a submissão de confessar os pecados a alguém, ou achar que alguém vai ter a condição de retirar os nossos erros, nós entendemos que, pela doutrina espírita, já aqui estamos para o exercício do bem, o que faz com que nós possamos corrigir as nossas falhas e as nossas imperfeições e possamos um dia mirar essa condição de planeta regenerador é o amor, mas a capacidade não daquele amor errôneo como nós vemos hoje, aquele amor apego, aquele amor ilusório, mas aquele amor verdadeiro que é a condição da compreensão do outro que está ao nosso lado. Mas o que é esse mundo de regeneração? Então a gente sai da Gênese e vai para outra obra de Allan Kardec, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele nos fala que um mundo regenerador é aquele que está na transição entre o mundo de provas e expiações e os mundos felizes.
nós, ainda pequenos que somos, estamos em um mundo de provas e expiações. Estamos caminhando para um mundo regenerador, mas ainda almejaremos ainda no futuro distante a ser um mundo feliz. Então, o mundo regenerador, ele ainda é dependente da estrutura material. Só que ele diz que, por mais que ele ainda é material, ele nos liberta das paixões desordenadas. O que são as paixões desordenadas? O ciúme doentio que a gente tem por alguém, a dependência, a não compreensão do problema do outro. Às vezes a gente esconde, através das duas chagas que a doutrina espírita nos fala, o orgulho e a vaidade, esconde os nossos problemas para contar o problema do outro. E ele nos fala que, nesses planetas regeneradores, não existe ainda a felicidade suprema, mas existe a aurora da felicidade. É um mundo mais tranquilo, é um mundo mais harmonioso. Não é como ainda o planeta Terra em sua condição atual, onde a gente assiste e sente tantas dores que nos levam a cada vez mais a pensar nas nossas circunstâncias e a nossa necessidade de melhorar. Mas como que acontece essa regeneração? Como que acontece esse passo do mundo passar de provas e expiações para o mundo regenerador? É colocado no Evangelho segundo o Espiritismo: não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Toda vez que nós almejarmos o bem e o amor, nós vamos ter que ter lutas. E falando em luta, me vem aqui na mente esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui é narrado várias ações de Jesus em conjunto com o Espírito Ismael, para que fosse implantado na nossa terra o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas por que o Brasil é a pátria do Evangelho? Porque ele é melhor que os outros? Porque ele ama mais que os outros? Não, porque aqui estão colocados espíritos necessitados de urgência do Evangelho. Nós estamos no coração do mundo, na pátria do Evangelho, porque nós somos espíritos sedentos desse Evangelho do Cristo. E a quantidade de dificuldades que o Espírito Ismael teve no processo, desde a colônia, desde o processo dos reinados até a independência do Brasil, foram gigantescos. E várias foram as vezes que Ismael ia até Jesus para pedir informações de como conduzir o nosso planeta e conduzir o nosso país, que é o Brasil. E o interessante é que Jesus nos fala no seu Evangelho: eu rogarei o Consolador prometido. Então aqui estamos, em um mundo de provas e expiações, não por castigo, mas por misericórdia, e recebemos em nossas mãos essa verdade espírita para o trabalho do bem, para o trabalho do amor. E é narrado nesse livro também algo muito importante. No momento em que Kardec começa a divulgar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos em 1857, ele também não estava sozinho. Uma pleiade de espíritos desencarnados estavam ao seu lado, mas muitos encarnados estiveram ao seu lado para fortalecê-lo. Entre eles, Camille Flammarion, que abriu várias vertentes sobre a pluralidade dos mundos. Nessa mesma época, Gabriel Delany, ele começa a confeccionar o aspecto científico para alicerçar-se com a religião. E temos por um terceiro ponto a parte filosófica, Leon Denis, entre eles o problema do ser, do destino e da dor. Então, nesse caso, Humberto de Campos narra que vários eram os espíritos que estavam encarnados para que, junto com Kardec, pudéssemos mudar a vertente da religião, não como idolatria, não como algo que fica dentro do templo, mas não fica em nossas vidas, mas que fosse, na verdade, antes de ser religião, ciência e filosofia. Fosse algo que explicasse o porquê do Evangelho, explicasse o porquê das nossas dores. Conversava agora há pouco com o Luciano. Quantas vezes a gente vê crianças e jovens e nos falam: mas por que disso? Se a gente falar igual nos foi falado em nossa época, porque Deus quis, isso já não satisfaz mais as nossas crianças e os nossos jovens.
A ciência e a filosofia estão alicerçadas hoje no processo do Evangelho. As palavras de Jesus hoje estão consorciadas pela doutrina espírita nessa vertente científica de quem nós somos, espíritos imortais, nesse processo reencarnatório. E Leon Denis, nesse livro, fala uma frase que resume todo esse processo: hoje não basta crer, quer-se saber. Não nos basta mais crer, nós queremos entender o porquê que aqui estamos. Queremos entender as nossas dores e aceitá-las, porque nós conhecemos o porquê dessa dor, sem revolta, sem medo, mas acima de tudo com fé, com garra e com sabedoria. E existe um outro livro de um espírito extremamente importante, conhecedor da alma humana, que é Joana de Ângeles. E ela nos fala aqui, o livro é o Ilumina-te. Para menor que te consideres, possuis o tesouro da fé que te sustenta a existência e faz-te avançar-se sem temer e sem aflição. Muitas vezes sentes-te deslocado do contexto social, ou mesmo excluído dele, porque não falas a mesma linguagem, não tens os mesmos hábitos e modismos, apresentando-te algo ultrapassado das exigências ambientais. Sem dúvida, é assim mesmo. O cristão verdadeiro tem que ser diferente do indivíduo convencional. Se nós estamos nessa busca de um planeta regenerador, lembremos da casa perfumada. Se existe uma casa perfumada é porque as pessoas que ali habitam estão cultivando aquele perfume. E se nós desejamos um planeta regenerador e nós temos em mãos a doutrina espírita, nós temos que ser esse elo regenerador. Então, por vezes, nós vamos nos sentir cabisbaixos, nós vamos nos sentir tristes, vamos nos sentir ofendidos e menosprezados, porque aquele mundo velho não nos cabe mais, porque aquelas influências pesadas do passado já não condizem mais com o nosso espírito. Se a nossa sede é o desejo de aspirar, como o Evangelho diz, a aurora da felicidade, nós precisamos ir certamente nessa verdadeira fonte do que é a felicidade, e não mais as ilusões que esse mundo tem nos passado. Então, às vezes, o sofrimento, ele é notório, mas nós devemos compreender que a nossa estadia nesse planeta é transitória, mas nós relatamos que voltaremos com aquilo que nós levarmos em nossas mãos. E para que a gente possa ter essa ideia de devotamento e de humildade, existe também uma passagem no Evangelho que diz: a revolução, ou seja, a passagem para mundos regeneradores, se apresenta antes moral do que material. Observem que a mesma fonte, a mesma observação feita em fontes diferentes, como o Elinho diz. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós façais ouvir a voz da humildade, porquanto sois grãos de areia, mas sem grãos de areia não existiriam montanhas. Então, o papel que ele nos mostra de ser mundo regenerador está na nossa condição de buscar a humildade. E aonde que está essa humildade? Em pagar tributos a Deus? Em colocar uma idolatria a Deus? Não. A entender que nós somos criações divinas, só que nós somos ainda aquele grãozinho de areia, mas sedentos de alegria e de felicidade, porque aquele castelo precisa de um grãozinho de areia, e mais do que isso, da reunião de vários grãozinhos de areia. E a gente comentando dias atrás, a gente completou 9 meses, todos nós aqui, família GEP, dos trabalhos de assistência social. Somos todos esse grãozinho de areia, mas conseguimos já a fazer pequenos castelos no coração de tantas pessoas que têm recebido o remédio da sopa, que têm recebido um auxílio através da assistência, das cestas básicas, as campanhas de Natal que já são feitas pela casa. Isso é um trabalho de mãos unidas, são os grãozinhos de areia, como dito no Evangelho, para construirmos esse verdadeiro castelo. O mundo regenerador, ele distancia do egoísmo, distancia do orgulho e da vaidade,
ele se olha como um todo, na alegria e na felicidade de todas as pessoas. E para a gente finalizar, o Elinho falou que é 3 horas, mas não é tudo isso não, né? Existe uma passagem muito bonita, que quando a gente fala de humildade, a gente lembra dele, que é o espírito Bezerra de Menezes, que foi o médico dos pobres. E vários são os casos bonitos de Bezerra de Menezes. E um deles, que foi colocado no Espírita Mineiro, ele fala de um momento em que Bezerra de Menezes estava desencarnando. E na hora que ele estava ali no seu desencarne e foi levado ao plano espiritual, no hospital, ele foi atendido por um espírito chamado Celina. Quem era a Celina? Ela era uma mensageira de Maria de Nazaré. Então Bezerra de Menezes, com aquela simplicidade, com aquela sua doação aos pobres, foi socorrido e atendido por uma mensageira de Maria de Nazaré. E eu vou pedir permissão para ler para vocês. Ajudando a erguer-me do leito, amparou-me até a escada, e eu vi uma multidão que acenava com ternura e lágrima nos olhos. Então ele saiu da cama, ajudado pela Celina, e quando ele olha para frente, ele vê uma multidão de pessoas acenando para ele, sorrindo e com os olhos lacrimejando. E ele pergunta para Celina: quem são essas pessoas? E ela responde: são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida, qual chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a que você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, minha filha, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que semeamos no caminho para tapetar a senda de um dia percorremos. Então esse espírito dedicou-se tanto aos pobres, aos enfermos, aos espíritos nas reuniões mediúnicas, que quando ele chega no plano espiritual, ele é recebido por todos eles. E a gente faz essa condição, que se a gente está visando o mundo regenerador e que o nosso coração possa habitar esse mundo de regeneração, que a gente consiga ter essa humildade, de primeiro compreender que nós somos grãozinhos de areia, e que o grãozinho de areia sozinho, ele não faz nada. Ele precisa de outros grãozinhos de areia para junto começar a erguer esse castelo. Então o nosso processo de regeneração, ele começa no momento em que a gente ultrapassa a visão de uma cesta básica, a visão da doação da roupa, ou da cesta básica, ou da sopa. É mais do que isso, é compreender os corações daqueles que partilham a vida conosco, é compreender a dor do outro, para que a gente também possa compreender a nossa dor, é afugentar aquilo que a doutrina espírita nos pede, que é o mais problemático em nossas vidas, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Este mundo regenerador é aquele em que a felicidade existirá porque as mãos estarão unidas. O mundo regenerador existirá no momento em que nós retirarmos o nosso eu e identificarmos que todos estaremos juntos para o progresso dessa humanidade. E a gente não poderia deixar de finalizar esse ano, em nome aqui do Grupo Espírita da Prece, agradecendo a presença de todos nessa troca de energia das quartas-feiras, dos domingos e também nas reuniões de estudo, e principalmente no fomento que cada um fornece aos trabalhos da casa, aos trabalhos de assistência social, aos trabalhos das cestas básicas, aos trabalhos da sopa, aos trabalhos de doação de roupa, ou mesmo uma simples prece ou uma devoção do bem que é emitido por cada um, e que possamos juntos continuar com essa energia regeneradora em nossos corações, porque o trabalho não é da casa, o trabalho é de cada um, de todo aquele que está na sintonia, com uma simples prece, para que ele possa ser levado em luz, em harmonia e paz ao nosso mundo. A gente olha, por exemplo, quantas vezes são coisas tão tristes que têm acontecido nesse nosso mundo, situações que a gente lê nos jornais e a gente entra com aquele sentimento de revolta, aquele sentimento de destruição, de vingança.
sentimento de fazer justiça com as mãos, de violência, de ataques verbais. Não. O mundo regenerador, ele não permite isso. O mundo regenerador compreende que nós somos espíritos pequenos e falhos. E cabe a cada um de nós, ao identificarmos uma falha, que repensemos as nossas vibrações em favor de cada uma das pessoas que estão tropeçando, porque nós também tropeçamos e ainda tropeçaremos nas caminhadas da vida. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.